Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Ciência Ensinando Biologia. A gente vai iniciar o nosso curso de Química e vamos ver aqui a introdução à Química, ok? Vamos lá? Bom, o que é Química? Química é a ciência que estuda a matéria e as mudanças que ela sofre. Estuda as transformações da matéria, ok? E estuda os fenômenos químicos. E o que são os fenômenos químicos? Bom, galera, do ponto de vista da ciência, qualquer perturbação que a matéria sofra pode ser considerado um fenômeno. Agora, quando é que vai ser um fenômeno químico? Por exemplo, quando você arremessa a sua borracha ao longo da sala para o seu colega que está pedindo emprestado, que tipo de fenômeno é esse? Não é? Vai haver um deslocamento. A borracha está na sua mão, atravessa a sala e chega na mão de seu ou de sua colega. Então, houve um deslocamento da borracha. A pergunta é, houve alguma transformação aí da borracha? Ela se modificou? Houve alguma reação? Não, não houve. Então, houve apenas um deslocamento. Como não houve transformação da matéria, esse fenômeno é um fenômeno chamado de físico. Fenômeno físico. Agora, outro exemplo, aliás. Quando um pedaço de vidro se parte, ok? O que é que acontece? É uma transformação aí física ou química, não é? É um fenômeno físico ou químico? Ué, o vidro se partiu em vários fragmentos, mas aqueles fragmentos ainda é constituído pelas mesmas partículas que formavam o vidro inteiro. Então, o fenômeno aí é físico, porque não houve transformação da matéria. Agora, quando eu, por exemplo, ponho fogo numa folha de papel. A folha de papel é constituída de celulose e ao colocar fogo vai acontecer uma reação chamada reação de combustão e essa celulose vai ser convertida em água e em gás carbônico, por exemplo. Então a celulose se modificou, né? A substância celulose passou por uma reação, por uma queima e se converteu e foi convertida em outras moléculas diferentes. Então esse caso aí ocorreu uma reação e uma transformação da matéria. Logo é um fenômeno químico. Quando você coloca um pedaço de pão na boca, ele é dissolvido. Então ali na massa do pão existe um tipo de nutriente chamado amido, que é um carboidrato complexo. E em contato com a saliva, que existem enzimas, vão decompor esse amido em carboidratos mais simples. Então o amido se transforma, né, é transformado em substâncias diferentes. Então nesse caso a digestão aí do pão com auxílio da saliva, né, é um caso de fenômeno químico. Houve transformação da matéria. Entenderam, galera? Então é isso que a química estuda. Os ramos da química. Eu simplifiquei aqui os ramos. Bom, a química subdivide-se em química inorgânica. A gente vai ver aqui, por exemplo, os ácidos, bases, sais e óxidos, entre outros assuntos. A química analítica, que inclusive eu tenho uma curiosidade para falar. Se você tiver uma amostra, tá, de uma dada substância, de um medicamento, por exemplo, de um remédio, um químico analítico ele é capaz de dizer os componentes que estão ali e as quantidades de cada componente de forma bastante precisa. Por quê? A química analítica se utiliza de equipamentos de alta tecnologia e de alta precisão. E aí ela consegue fazer essa separação dos componentes e dizer a quantidade de cada um. E a curiosidade que eu tenho para falar é que vocês já devem ter ouvido sobre a tal fórmula secreta da Coca-Cola. Inclusive existe comentários que só 2 pessoas conhecem a tal fórmula e que essa fórmula estaria guardada num cofre do banco com uma senha super protegida. Enfim, primeiro, os constituintes de qualquer substância alimentícia ou que tenha que ser ingerida
tem que ser conhecido porque existem pessoas alérgicas. Então, as empresas têm que fornecer, certo? Quais os constituintes daquele produto. Então, isso aí já é superado. Agora você pode dizer, sim, mas as empresas não sabem quanto coloca de açúcar, quanto coloca de ácido fosfórico, quanto coloca de água, etc. Realmente, isso aí a gente não consegue saber. Mas se você pegar uma pequena quantidade de Coca-Cola e der para um químico analítico, ele vai dizer precisamente quanto de açúcar tem ali, quanto de água, quanto de ácido fosfórico, entre outros componentes presentes na Coca-Cola. Então essa coisa da fórmula secreta da Coca-Cola é apenas uma estratégia de marketing. Você pode estar se perguntando agora, sim, e por que ninguém faz igual? A questão é que a fórmula é licenciada ou patenteada pela Coca-Cola. De forma que se outra empresa copiar a mesma proporção dos ingredientes ali para fazer o novo produto cola, quando a empresa Coca-Cola descobrir, essa outra empresa plagiadora, ela vai pagar uma grande multa e vai ter que deixar de produzir este produto. Então é por isso que ninguém produz outro refrigerante sabor cola que nem a Coca-Cola. Beleza, galera? A bioquímica, que a gente vai inclusive acompanhar muito bem no curso de química, ali o estudo dos carboidratos, dos lipídios, proteínas, certo? A fisicoquímica, que visa estudar as propriedades físico e químicas da matéria, unindo essas duas ciências, beleza? Aqui a gente vai ver termoquímica, eletroquímica, radioatividade e a química orgânica, que é a química do carbono, certo? Das moléculas orgânicas. A gente vai ver tudo isso ao longo do curso, galera. Não se preocupe, vocês vão aprender tudo isso. E o que eu preciso para aprender química? Eu preciso compreender o vocabulário especializado. Eu preciso entender o significado do uso de uma determinada equação, não é? Eu tenho dados valores, qual equação eu utilizo, né, que vai preencher essas variáveis. E para isso, obviamente, eu tenho que saber matemática. E se eu não souber matemática, eu vou ter que aprender. Ok? Vocês têm que saber notação científica. Vocês têm que saber resolver uma equação, certo? Sem nenhuma dificuldade. Regra de 3. Algumas dicas de matemática, tá? Vocês vão aprender aqui ao longo do curso. Eu vou estar ensinando, principalmente essa matemática voltada para química. Frequentar as aulas, porque aí vocês vão, se tiverem dúvida, vocês vão saber como tirar, não é? E perguntar, obviamente. Então, assistiu às aulas, viu aquilo, não compreendeu, pergunta. E depois se perguntar, ou seja, você tem que se autoavaliar, você tem que saber se você compreendeu aquele assunto. Então, se pergunte e tente responder para si mesmo, ok? Ou se não, responda para sua mãe, para o seu pai, para quem seja. Mas você tem que se perguntar no final para saber se você entendeu aquilo. Bom, galera, é isso aí. Curtam o vídeo, compartilhem, certo? Dê um joinha, porque a ideia do canal Ciência Ensinando Biologia é democratizar o conhecimento. Então é isso. Valeu, galera. Um grande abraço e até a próxima.